Muito bem, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula, galerinha. Hoje nós vamos iniciar a aula 11.1. Nesta aula nós vamos estar falando sobre o reino animal. Isso mesmo. Galera, bastante atenção hoje, tá bom? Hoje nós vamos passar sobre o reino animal, vamos falar sobre as suas características, as suas propriedades, a função desse reino e a importância também. Claro, todos os reinos, eles não são isolados, eles têm uma interatividade com todos os outros organismos que estão ao seu redor. Então, olha aí, ó, pegue aí seus slides, quer dizer, as lâminas, todo o material impresso que vocês receberam e começa aí, ó, durante a aula, a fazer umas anotações, tá bom? Para que dessa forma a gente possa esclarecer tudo. No final, teremos atividades. Sejam bem-vindos à nossa aula 11.1. Meu diretor, bota aí na tela. Aula 11.1. Reino animal, quer dizer, desculpa, Reino dos seres vivos, parte 3. O que nós vamos falar desse reino? Principalmente nós vamos salientar aí, ó. Volta. Nós vamos salientar reino animal. E o que nós vamos falar dele, professor? Nós vamos falar das características, das propriedades, da função e a sua importância. O reino Animalia é definido segundo características comuns a todos os animais. Quais são elas, professor? Eucarionte é uma característica. O que significa isso? Eucarionte significa possui núcleo e o seu material genético está dentro do núcleo. E esse núcleo está na célula e ele é multicelular, quer dizer, todos os animais deste reino, pertencente a este reino, são multicelulares. Alguns livros trazem como pluri. E também são heterotróficos. Professor, o que é heterotrófico? Não tem a capacidade de produzir seu próprio alimento. Pronto, mas professor, como assim? Eles se alimentam de outros seres vivos. Hetero, diferente. Tróficos são segmentações, fontes nutritivas diferentes. Então eles se alimentam de quê, professor? Os animais se alimentam de vegetais. Então, professor, oi, vegetal é um ser vivo? É, então ele mata o vegetal para comer? Sim. E come outros animais também. Por isso que são heterótrofos ou heterotróficos. Eles se alimentam de nichos diferentes. Mas podemos encontrar exceções em funções de fatores diversos, como a adaptação de organismos a meios de vidas especiais. Professor, podemos encontrar exceções? O que significa? Eu não entendi. Pessoal, essas três características, eucariontes, multicelulares, heterotróficos, isso converge o que os animais têm de semelhante e igual nas suas propriedades fisiomorfológicas, mas existem determinadas questões que são exceções, que vai divergir. Como exemplo do que, professor? Aí, ó. Como ocorre, por exemplo, com alguns endoparasitas? Espera um pouquinho aí, professor. What is this? O que significa endoparasita? Endo é dentro.
Parasita é que existem várias terminologias para separar aqui. Vem para mim, meu diretor. Aqui, ó. Endo é dentro. Parasita é que se apodera, é que se utiliza de um outro ser vivo para sobreviver, independente se isso vai trazer benefício ou malefício. Ainda tem isso. Vamos por aqui. Endoparasita, aqui no exemplo, vermes, que também são classificados, estão na categoria de animais, que ficam dentro de um outro ser vivo. E esses vermes, vamos botar um exemplo na gente? Se a mamãe fala assim pro filho, meu filhinho, toma aqui o mastruz com leite. E mastruz com leite que eu tô falando não é aquele mastruz com leite que é pra gente dançar, não. É aquela batida daquele vegetal que a mãe bate no liquidificador com leite. Tem gente que toma com leite, tem gente que toma só com água. Aí tem que rezar. Aí você toma, porque dizem que o mastruz é bom para vermifugação. Ou tem outras propriedades além de ajudar no processo de verme, tirar verme, que são endoparasitas porque estão do lado de dentro. Tem outra determinação? Ectoparasitas. O que são ectoparasitas? São os parasitas que ficam do lado de fora. Como quais, professor? Piolho. Piolho é carrapato. Carrapato é um ectoparasita. Eles sugam o nosso sangue e deles tiram nutriente. A gente fica assim, ó. Chega, se você baixar aqui a pálpebra inferior do olho, chega a estar pálido, porque está sendo roubado, sugado os nutrientes. Tanto o endoparasita como os ectoparasitas podem fazer isso. Aumenta a tela, meu diretor, expliquei a endoparasitose. Então, como exemplo, com alguns endoparasitas que perderam a capacidade de ingerir nutrientes, obtendo por observação indireta do líquido corpóreo dos parasitados. Então, para mim, meu diretor, olha só, galerinha, esses endoparasitas ou os ectoparasitas, que são animais que estão parasitando outro animal, eles não têm mais essa capacidade, como está escrito aqui no texto. Então, o que eles fazem, pessoal? Eles absorvem o líquido ou no intestino, quando a mãe fala assim, meu filho, antes de comer uma maçã, lava. Meu filho, antes de almoçar, lava a mão. Porque a gente vai pegar o busão, pega ali, ó, para não cair, segura aqui em cima, segura no corrimão para poder descer, entra no carro, pega no dinheiro e ali tem germes. Germes aí engloba todo mundo, né? Todo mundo que eu falo de micro-organismos. Aí tem micróbios que tá na mão. Aí tu esquece que tu pegou na mão do colega, tu lá sabe que tu cumprimentou o colega, lá sabe onde o colega botou a mão. Ah, professor, eu quero que o senhor dê um exemplo onde é que o colega pode botar a mão. O colega pode fazer assim, ó. Tossiu. Ele tá com uma infecção. E aí, bacteriana na mão. Aí depois você pegou na mão dele e fez assim, apertou. É nojento, né? Mas isso acontece, meus queridos. Por isso que a gente, antes de pegar no alimento, tem que lavar a mão. E você não faz essa higienização, você se infecta. Ingere microgermes que possam se alojar e começar a se nutrir. Ai, parece que eu voltei. Tá bom, volta. Aumenta a tela, meu diretor. Parece que estava lá na quinta série. Tem animais que ficam em dúvida. Tem animais que ficamos em dúvida. Se são peixes, aves ou mamíferos. Ah, para saber, né? Por exemplo, tudo é animais. São todos animais, do reino Animalia. Mas alguns são peixes, aves ou mamíferos. E como assim, professor? Gente,
O hipopótamo é um animal, sim, mas ele vive na água, então é peixe? Não. Ele é um hipopótamo, ele é um animal, ele é um mamífero, mas vive na água. É igual a baleia, é um animal. Nós temos ornitorrinco, a gente não sabe se o ornitorrinco é uma mistura de pato, ave. O pinguim também é do reino animal, mas não voa. E aí as penas são mais penugem e vivem também na terra, mas eles têm adaptação para o mar. Então, existem animais que são adaptados de acordo com o seu processo de seleção natural. E eles podem sim estar entre dois ou mais ambientes diferentes, que possa se assemelhar com outras características de animais, como o pinguim, que parte, a foca, a lontra, o peixe-boi é um mamífero, é um animal. Animal, professor, sim, é do reino animal, mas é o que eu penso assim, carnívoro é boi? E é peixe, boi? Tá entendendo? Então, deixa eu ver se tem uma imagem aqui. Não tem do peixe-boi, foi só porque eu lembrei dele. E ele come algas, ele não come carne. Então, tem esse processo. Isso advém da onde? Do processo de adaptação. Pode ser por efeito gargalo ou pode ser por efeito fundador. Eita, professor, onde é que a gente vai ver isso? Lá na genética. Terceiro ano. No tamanho também os animais têm variações. Variações, sim. Podem ser considerados de pequeno, médio e grande porte. Como pulgas, sanguessugas e mosquitos, eles têm pequeno, médio e grande porte. Médio, como muitos sapos, cachorros e tamanduás. E grande porte, professor, bovinos, elefantes, baleias, girafas. Então, os animais, eles têm a variação na estrutura, na forma, do processo evolutivo que levaram eles a ficarem adaptativos, não só por um ambiente. Exemplo, gente, leão. O leão é adaptado para um determinado ambiente. E além de ser um ambiente terrestre, olha que coisa. Deixa eu ver se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. O leão é terrestre, não é? O puma também é terrestre. Não, meu querido, eu não estou falando do carro. Nada. O puma também é terrestre. É só que são ambientes terrestres diferentes. Aonde o leão, ele está mais nas planícies. Já o puma, ele fica mais em lugares acidentados. Não é isso? São bem distintos os ambientes, os habitats são distintos. Agora, o pinguim não tem um habitat tão distinto, específico. Ele perpassa pela água, ele perpassa pela terra. E ele ainda faz o nosso imaginário pensar, mas será que ele voa? Por causa da aerodinâmica morfológica, desse processo adaptativo radiativo. Não convergencional dele. Eu não sei se está bem certo isso aí, não, mas que ele faz com que o processo ambiental adaptativo dele, na água, na terra, e ainda tem aquele que ele pode se assemelhar numa transição. Será que ele voa? É um animal? É uma ave? Principalmente quando a gente está falando do ornitorrinco, que tem essa característica adaptativa de mais de um ambiente.
não tem essa especificidade. Além disso, nós estamos falando sobre a variação de tamanho, que também está correlacionado com o seu potencial de sobrevivência, seja de pequeno, médio ou grande porte. E necessidade também nutritiva, que é óbvio, de sobrevivência e adaptativa. Aumenta aí, meu diretor. Ainda também, dentro do processo de conhecermos os exemplares do reino animal, nós temos aí a quantidade de patas dos animais, ou também, não patas, por favor, vamos falar de locomoção. Alguns não possuem estruturas locomotivas, como as esponjas. Esponja é um animal. Né? A gente pensa que não, né? Algumas pessoas que também não é do nosso ecossistema, aqui, pelo menos que mora na Amazônia. Mas a esponja é um animal. A serpente é um animal, está no reino animal. Só que essa pata aí, pessoal, não possui patas. Mas eu gosto de falar assim, nesse não possuem patas, apresentam diferentes estruturas ou processo de locomoção. A estrutura da cobra, o processo está aí na sua movimentação, da sua musculatura e na dinâmica do ventre, das escamas ventrais. Mas, claro, que a adaptação dela deu para a estrutura de contração muscular. Então, não é a estrutura do músculo e a forma com a qual ela se locomove. Então, alguns apresentam patas, outros não apresentam patas, mas tem uma estrutura evolutiva que possibilita o seu processo de migração, de sair daquele ambiente. Também outros animais são alados. Quer dizer, é óbvio, a ave é um animal, as aves são aladas, mas existem insetos que têm asa, nascem com asa, tem insetos, pessoal, que só aparece a asa no período reprodutivo. Aí são as peculiaridades dentro do reino animal, que a gente vê a classe. Depois de reino, nós temos uma classe. Aí as classes têm as suas diversificações, características que são voltadas totalmente para o processo adaptativo ao ambiente, relacionado ao ambiente do qual ele consegue se reproduzir, alimentar e deixar descendentes férteis. Então aqui, ó, como as aves, os morcegos, existem também os que possuem 4 patas, outros animais que possuem 6 patas, outros animais que possuem 8. Então, tem uma diversificação. Por exemplo, inseto, uma das características são os pares. São 6 patas em 3 pares. Então, tem determinadas características que te colocam em uma ordem, mas tudo é animal. Quando a gente vê aqui morcego, meu Deus, o morcego é um animal e voa. Então, não é uma ave, e ainda não é um mamífero. E tem membranas, e também tem pelos. Então, as características estruturais e morfológicas, elas podem ser diferenciadas de acordo com o processo evolutivo, adaptativo do ambiente, que pode passar por uma pressão seletiva convergente e divergente, dando a característica de efeito fundador ou isolamento geográfico. Aqui, ó, um exemplo, volta, né? Que é o exemplo que a gente vê onde nós temos os diplópodes, cada segmento tem 2 pares. Quando o segmento só tem um par, que entra aí o embuá, a lacraia, pelo de cobra. A cobertura do corpo dos animais também são bastante distintas dos animais. Muitos peixes têm corpos cobertos de escamas,
mas também pode não apresentar escamas. Tem peixe de couro. Répteis, anfíbios, têm estruturas presentes e ausentes. As aves têm um corpo coberto de penas, mamíferos com corpo coberto de pelos. Para mim, meu diretor, lembrando também, pessoal, que nós temos exemplares de animais que não tem nem escama, não tem couro, o corpo é coberto com pele, né, o couro. As aves têm penas, os mamíferos têm pelos. Mas, por exemplo, o inseto é um exoesqueleto, é uma quitina. Claro que os esqueletos são formados por estruturas, componentes totalmente diferentes um do outro. Em nós, o nosso esqueleto é interno. Já o do inseto é um exoesqueleto, o esqueleto é por fora e o material, a carne, é por dentro. E ainda tem uns que tem, além de ter o exoesqueleto, tem apêndices que parecem penugens por cima desse exoesqueleto. Então, essas características estruturais que vão diferenciar os exemplares que estão no reino animal, animalia, mas eu vou repetir de novo, né? Vem de encontro com o seu processo adaptativo. Como assim, professor? Dá um exemplo rápido. Exoesqueleto é uma forma de insetos também se protegerem e evitar o processo de evaporação, desidratação. E isso de acordo com o processo adaptativo do ambiente onde ele se encontra. Vamos para frente. Na tela, meu diretor. Quanto aos invertebrados, que é isso tem uma grande variação, mas vale destacar o corpo coberto por carapaça externa, que a gente chama de exoesqueleto, que o principal componente que constitui é a quitina, típico de grupos de artrópodes, caranguejos, aranhas, centopeias e borboletas. Já outros apresentam conchas e são animais que estão no grupo dos molúsculos, mexilhões, ostras, caracol, náutilos, que são estruturas, né? Mas pessoal, professor, dessa forma nós estamos vendo que os animais, a diversificação, essa diversificação, tanto na estrutura, vem de encontro com o quê? Com a adaptação do seu ambiente. O que deixa todos eles em um mesmo grupo animal é por serem o quê? Heterotróficos. Eles se alimentam de outros seres vivos. E eles podem, esse grupo, esses exemplares, estão tanto no meio aéreo, aquático e terrestre, específicos ou perpassam entre esses meios. Tá bom? Quanto à nutrição, outros aspectos variáveis para essa classificação é que, como eu acabei de falar, alguns são carnívoros, todos se alimentam de outros seres vivos. Mas quem se alimenta de seres vivos de origem animal é carnívoro. Exemplo, porque come carne. Na verdade, é carnívoro, come carne ou come outro ser vivo de origem animal. Leão, jacaré, piranha. Até pássaros. Por que pássaro é carnívoro, professor? Porque pássaro, tem dentro do carnívoro ou onívoro, né? Que come de tudo. Mas tem pássaro que come inseto. Inseto é um animal, mas tem pássaro que come o quê? Vegetal, plantas, sementes, né? Frutas. Tem os herbívoros, aqueles que só comem vegetais. Vegetais. Insetos ou partes deles. Girafa, araras, bois e coelhos.
onívoros, os que tanto um contra o outro, por um exemplo, onívoro, que comem tudo. Acho que é isso que está escrito aí, tá? Onívoros, que comem tanto um quanto o outro. Quer dizer, que comem carne, comem vegetal, comem... carne ou vegetal, né? Eles comem de tudo. Onívoros. A galinha come mato, come planta, come milho, mas come inseto. Macaco come fruta, come folha e também come carne. Porco come de tudo. Raposa, cachorro, come até ração. Detritivos, pessoal, animais que comem matéria que está em decomposição, morto. E temos aí algumas espécies que possuem coluna vertebral não possuem, tá bom? Algumas espécies possuem a coluna vertebral. Esses motivos são chamados de animais vertebrados. Eles se dividem em grupos de mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. Há vertebrados sem vértebra, que é o caso das lampreias e feiticeiras, espécies de peixe. Na verdade, o que todos os vertebrados têm em comum é a presença do crânio. Os animais que não possuem coluna vertebral nem crânio são caracterizados como invertebrados. Eles são divididos nos grupos de poríferos, quinidários, plateumintos, nemalteumintos, molúsculos, anelídeos, artrópodes e os equinodermos, ou também conhecidos como equinodermatas. Cada estrutura, propriedade e função desses animais auxiliam, sim, no seu processo de conquista do ambiente aonde eles estão. Aqui, meus queridos, pode vir para mim, meu diretor? Tanto esses animais que nós citamos aqui, que a sua principal característica é a característica de não produzir o seu próprio alimento, o reino animal, eles têm convergências, né, características que unem ou agrupam eles nesse reino e características que vão definindo a classe, a ordem, o filo. Se eles têm as adaptações direcionadas ou essas adaptações estão correlacionadas com o ambiente, isso através de um processo de pressão em relação à competitividade para a sobrevivência na sua conquista do seu habitat, na conquista do seu alimento, na conquista da sua sobrevivência e os processos também de reprodução. Favorecem com que, durante o período evolutivo, adquirem propriedades morfofisiológicas, as que sobreviveram a estas pressões, essas adaptações, como a gente vê alguns animais que a gente olha e fala assim, nossa, mas é um animal, quer dizer, não, ele não é considerado, não estaria em outro reino. Por exemplo, baleia, a gente pensa, é um peixe mesmo, por causa do habitat onde ela está. A baleia não é um peixe, é um mamífero. E aí nós podemos também ter essa convergência de determinados animais, falar assim, mas não é uma ave? Transitoriamente está direcionado ao ambiente e ao processo adaptativo. Transacional ou específico. Ok? Meus queridos, com isso a gente vai ficando por aqui
Daqui a pouco a gente volta para fazer aquele bate-bola, jogo rápido, porque tem atividades. Tchau, tchau!